Vender pizzas por um preço mais acessível ou cobrar mais caro por elas? A verdade é que a maioria dos donos de pizzarias pensam que vender pizzas mais caras é a única maneira de obter lucro no final do mês. Mas isso não é a realidade. A verdade é que existe um cálculo, uma fórmula que aplicada dentro da realidade da sua pizzaria vai te revelar se você está tendo lucro ou prejuízo, independente do preço que você pratica no seu cardápio. Eu quero te ensinar a partir de agora o passo a passo de como calcular essa fórmula dentro do seu negócio para você vender as suas pizzas e faturar alto no final do mês. Não clique em lugar nenhum, fica comigo que eu vou te ensinar agora. Calcular o custo das pizzas, ou seja, fazer a ficha técnica e saber quanto cada sabor seu custa, é bem simples, é uma tarefa fácil e eu acredito que a maioria dos donos de pizzarias já fizeram isso. A verdade é que para você obter lucro, não basta você saber o quanto custa a sua pizza, colocar lá uma margem de lucro e vender essas pizzas. Existe um cálculo um tanto quanto mais complexo para que você realmente obtenha lucro. E eu vou te mostrar agora na minha tela um exemplo que eu criei dentro de uma ficha técnica com 4 casos diferentes de pizzarias, onde 2 estão lucrando e 2 estão perdendo dinheiro em contextos completamente diferentes. Primeira coisa que eu fiz foi criar a ficha técnica de 4 sabores de pizzas diferentes. E eu vou utilizar essa mesma ficha técnica, ou seja, como se essas 4 pizzarias vendessem a mesma pizza com o mesmo custo para mostrar as realidades diferentes que cada uma vai ter. Tá? Então eu criei já o custo dessas pizzas e eu criei aqui 4 exemplos de pizzarias nesses contextos. A pizzaria número 1, eu lancei alguns gastos que a gente chama dos custos operacionais, ou seja, as despesas fixas que a loja tem. Essas despesas elas vão acontecer independente de quanto você venda de pizza por mês. A pizzaria número 1, dentro do meu exemplo hipotético, teve essas despesas durante o mês, a 2 teve outras, a 3 teve outras e a 4 teve outras despesas. E o que vai importar para a gente é o quanto soma essas despesas versus quantas pizzas são vendidas por mês. Então essa pizzaria número 1 que eu criei como exemplo, teve como gasto R$10.814 dentro do mês. Já a pizzaria número 2 teve R$13.336 de gastos dentro do mês. A pizzaria número 3 gastou um pouco mais, R$20.030 dentro de um mês apenas. E a pizzaria número 4, nosso exemplo número 4, gastou R$42.250, ou seja, uma estrutura muito maior. A verdade é que eu calculei para esse exemplo valores de vendas médios dessas pizzarias muito diferentes, ou seja, aquele ticket médio de venda das pizzas. Ou seja, a pizzaria número 1, eu coloquei como se ela vendesse as pizzas a R$20. Aquelas mesmas pizzas que eu fiz aqui, a ficha técnica, ou seja, essas pizzas custando aí R$17, R$16 de custo somente de insumos, tá? A mais barata aqui R$14,35, essa pizzaria vendia a R$20. Essa pizzaria número 2 vendia essas mesmas pizzas a R$35. A pizzaria número 3 a R$40 e já a pizzaria número 4 a R$90. A grosso modo, se eu parasse por aqui e te fizesse a pergunta, qual pizzaria lucra mais? Com certeza você iria responder que a pizzaria número 4, vendendo a mesma pizza a R$90, é a que tem o maior faturamento no final do mês. Mas calma, eu vou te mostrar que você está completamente enganado. O pior cenário desses 4 é a pizzaria número 4, que vende pizzas a R$90. Bom, o que eu fiz para justificar então esses cálculos e mostrar essas fórmulas para você? Eu calculei o custo médio dessas pizzas, ou seja, peguei essas 4 pizzas que eu exemplifiquei aqui e somei o valor dessas 4, tá? E dividi por 4, achei o custo médio dessas pizzas. Aqui então eu adicionei a quantidade de pizzas vendidas por mês de cada uma dessas pizzarias. E isso é um fator que faz grande peso dentro desse cálculo. A pizzaria número 1, que vende pizzas a R$20, vendeu 8.000 pizzas no mês. Já a pizzaria número 2, que vende pizzas a R$35, vendeu 600 pizzas no mês. A pizzaria número 3, que vende pizzas a R$40, vendeu 2.000 pizzas no mês.
E por último, a pizzaria número 4, aquela que vende pizzas de R$90, vendeu 500 pizzas no mês. Se a gente fizer aqui um cálculo bem rápido, tá? A gente vai chegar a alguns números. 8.000 pizzas vendidas vezes R$20, essa pizzaria faturou, bruto, no mês, R$160 mil, a número 1. A pizzaria número 2 vendeu 600 pizzas, tá? E a R$35 e faturou apenas R$21 mil. Já a pizzaria número 3, ela vendeu 2.000 pizzas e faturou bruto R$80 mil. A pizzaria número 4, aquela que vende pizzas de R$90, vendeu 500 e faturou bruto R$45 mil. São faturamentos expressivos, tá? E ele vai refletir diretamente também no lucro que se obteve. Muita gente faz aquele cálculo, vender menos por um preço mais alto é vantajoso. E eu vou te mostrar que nem sempre. Bom, peguei o custo médio então dos insumos e calculei qual foi o custo sobre cada pizza vendida agregado a partir das despesas fixas da loja. Então, qual é esse cálculo? Aquele gasto que a pessoa teve dentro da sua pizzaria, que não está relacionado aos insumos, às pizzas que foram produzidas, dividida pelo número de pizzas vendidas no mês. Isso nos revela qual é o valor que nós temos que adicionar a essa pizza, além do próprio custo dela, ou seja, os insumos. Na pizzaria número 1, esses R$10.814 de custos fixos foram diluídos em 8.000 unidades de pizzas. Isso nos resultou um acréscimo de R$1,35 por pizza vendida. Se na média, então, nossas pizzas custavam lá seus R$14 a R$17, na média, tá? Somado a esse 1,35, nós encontramos o custo médio de cada pizza a R$17,69. Isso inclui os insumos e inclui toda essa despesa fixa diluída na quantidade de pizzas vendidas. Então essa pizzaria lucra exatamente R$2,31 por pizza vendida. Multiplicando esses R$2,31 pelas 8.000 unidades que ela vendeu, essa pizzaria fecha o mês lucrando R$18.466. E eu falo que a pizzaria está lucrando porque dentro desses cálculos eu incluí o Prolabore, o salário do proprietário da pizzaria. Então esses R$18.466 é a sobra que vai estar na conta bancária da pizzaria para você como sócio, como proprietário, decidir se vai virar capital da sua empresa ou se você vai distribuir esse lucro para você mesmo como proprietário ou para os sócios. Vamos para o exemplo número 2. Essa pizzaria número 2, com um gasto muito parecido da pizzaria número 1, uma despesa de R$13.336, ela teve apenas 600 pizzas vendidas. Só que essas pizzas foram vendidas a R$35. A primeira pizzaria vendia a 20 e essa vende a 35, quase o dobro. Porém, dentro desse contexto, o que aconteceu? Essa despesa fixa, diluída pelas 600 unidades de pizzas vendidas, representou um custo operacional de R$22,23 por pizza vendida. Isso significa que nós temos que somar esse valor mais o custo médio de cada pizza para chegar ao valor que a pizza está realmente custando para você como dono da pizzaria. E esse valor, surpreendentemente, é de R$38,57. Ou seja, eu peguei a média daqueles sabores, né, que eu fiz a ficha técnica de R$14 a R$17, fiz uma média deles e adicionei esses R$22,23, que são as despesas fixas da loja diluída pela quantidade de pizza vendida. Isso me resultou então R$38,57 de custo por pizza vendida, tá? E se eu vendo essa pizza R$35 nessa pizzaria, qual é o resultado desse cálculo? O resultado é que meu lucro por unidade vendida é de menos R$3,57. Cada pizza que eu vendi, eu perdi R$3,57. Se eu multiplicar isso pelas 600 unidades do mês, minha pizzaria fecha com menos R$2.140. Essa pizzaria está no vermelho, está tomando prejuízo. Provavelmente dentro desse contexto, você como sócio, você como proprietário, não estaria nem recebendo o seu Prolabore, não estaria tirando dinheiro nenhum. Uma pizzaria que está existindo no vermelho, está só perdendo dinheiro. No contexto número 3, uma pizzaria com despesas já maiores, R$20 mil, a ordem de quase o dobro daquela primeira pizzaria número 1,
Com esses 20 mil reais de despesa, essa pizzaria vendeu 2.000 unidades. Representou então um custo operacional de R$10 por pizza vendida, que somada ao custo médio dos insumos, cada pizza tem um custo de R$ 26,36. E essa pizzaria vende a R$40 as pizzas dela. Qual é o contexto então dessa realidade? O contexto dessa realidade é que cada pizza vendida, cada uma dessas 2.000 pizzas, resultou em um lucro de R$ 13,65 para a pizzaria. R$ 13,65 multiplicado pelas 2.000 pizzas vendidas no mês, fecha a conta com incríveis R$ 27.290 de lucro. Lucro porque o prolabore do proprietário está incluso nessas despesas. E a realidade número 4, aquela pizzaria que vende pizzas a R$ 90. Essa pizzaria teve despesas fixas na ordem de R$ 42.250. Isso porque provavelmente para vender uma pizza a R$ 90 tem uma mega estrutura e custa mais caro, claro. Mas essa pizzaria vendeu apenas 500 pizzas no mês. E a gente fala assim, 1/4 das vendas da pizzaria anterior, mas vende muito mais caro, mais que o dobro do preço, pode valer a pena. Vamos analisar esse contexto. Se nós então temos esses R$ 42 mil para diluir em 500 pizzas, o custo operacional de cada pizza agrega em R$ 84,50. Se a gente pegar aquela ficha técnica, a média de preço daqueles sabores, somados a esse custo operacional, resulta num custo de cada unidade em R$ 100,84 para a pizzaria. Se essa pizzaria vendeu, então, 500 pizzas no mês, e a cada pizza vendida ela está perdendo R$ 10,84, que é justamente a diferença dos R$ 90, que é o preço de venda, para os R$ 100,84 do preço de custo real, essa pizzaria perdeu 10,84 vezes 500, R$ 5.420 no mês. São 4 contextos diferentes, 4 pizzarias totalmente diferentes, com 4 realidades diferentes, e a verdade é que só a metade delas estão lucrando e a outra metade perdendo dinheiro, pagando para trabalhar. E olha, eu quis usar esses exemplos justamente para você entender que o foco disso não é vender a pizza a 20, não é vender a 30, 40 ou 90 reais. O foco disso é saber aplicar esse cálculo. E você vai precisar do que para fazer esse cálculo? Você precisa de alguns passos simples. Você precisa da ficha técnica das suas pizzas, ou seja, saber exatamente quanto cada sabor de pizza custa. Você precisa de uma planilha que mapeia todas as despesas fixas da sua loja. O que são as despesas fixas? São aquelas despesas que não mudam se você vender mais pizzas ou menos pizzas. É o seu aluguel, a sua conta de energia, a folha de pagamento dos seus funcionários, enfim, todos aqueles gastos que você terá, independente das pizzas venderem mais ou menos. E você terá que saber quantas pizzas você vendeu por mês. Feito isso, você vai calcular exatamente o que eu fiz nesses exemplos. Você vai pegar esse gasto total, tá, que você teve na sua loja e vai dividir pela quantidade de pizzas vendidas. Então você saberá quanto de valor você precisa adicionar em cada pizza para ter então o preço final dela. Se a gente mudar essa realidade aqui e essa pizzaria que vendeu 8.000 pizzas para passar a vender 4.000 pizzas no mês, metade da venda a R$ 20, ela ainda fatura R$ 3.826 no mês. Significa que pagou o proprietário, pagou o sócio e ainda tem essa sobra, esse lucro no final do mês. Já essa pizzaria aqui, se em vez dela vender 500 pizzas, ela vender 1.000 pizzas por mês, incrivelmente o faturamento dela vai de menos R$ 5.000 para mais R$ 31.410. Então, você precisa entender que o preço de venda da sua pizza, ele reflete positivamente sim na sua margem de lucro, no seu faturamento, mas isso tem um coeficiente direto com a quantidade de pizzas vendidas. E para você conseguir vender mais pizzas e melhorar esse custo operacional por unidade, é preciso analisar alguns detalhes. Bom,
Feito isso, eu te trago agora uma boa notícia. A boa notícia que eu te trago é que justamente essa planilha que eu utilizei para mostrar para você esses exemplos é uma ficha técnica que nós desenvolvemos. Essa ficha técnica, ela é toda automatizada para que todo esse cálculo se torne simples todos os meses, porque não adianta você fazer isso uma única vez. Esse acompanhamento precisa ser mensal. Como funciona essa ficha técnica? Você vai simplesmente cadastrar aqui todos os insumos da sua pizzaria, tá? Esses insumos você vai colocar quanto eles estão custando para você todo mês, vai cadastrar os sabores das suas pizzas e vai descobrir aqui quanto cada pizza sua custa. Feito isso, você vai ter aqui, eu alterei essa ficha, tá? Para os exemplos que eu citei. Mas a verdade é que mês a mês você vai acompanhar todas as suas despesas fixas e vai também lançar a quantidade de pizzas que você vendeu e conhecer o seu custo operacional. Feito isso, facilmente você vai saber precificar e acompanhar qual é a saúde financeira da sua pizzaria. A boa notícia é que essa planilha, da maneira que eu estou apresentando, está disponível para você. E se você quer saber um pouco mais sobre como ela funciona, para que a sua vida fique mais fácil dentro desse cálculo, para encontrar esses cálculos que eu estou lhe passando agora, agora sim eu convido você a clicar em algum lugar desse anúncio e assistir o próximo vídeo que eu preparei para você. Nesse próximo vídeo eu vou te explicar não só todo o funcionamento dessa ficha e te apresentar isso, como também eu vou convidar você a adquirir essa ficha técnica para que você possa exatamente aplicar tudo o que eu estou te dizendo de uma maneira simples e fácil. E olha, o custo que tudo isso tem, garanto para você, vai te surpreender. Esse projeto é mais um projeto do clubedapizza.net e o valor que nós disponibilizamos desse produto é justamente simbólico, somente para pagar a distribuição do mesmo. Ou seja, para mais pessoas como você ter acesso a esse produto, a essa aula e salvar a saúde financeira da própria pizzaria.